5.3 Diagramas de esforço cortante e momento fletor. A partir desse tópico aqui, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque essa matéria é bastante importante, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui uma viga AB, tá? Ela está sujeita, ela é biapoiada, já dá para ver aqui, né? Ela está sujeita a diversos esforços, né, externos aqui. A gente tem 3 cargas concentradas, P1, P2 e P3, e 2 cargas distribuídas, W1 e W2. E o que eu quero encontrar aqui são os esforços internos, as forças internas aqui na seção C. A gente sabe que por essa viga estar sujeita à ação de múltiplas forças, né, não são apenas duas, a gente tem cada seção vai ter um esforço diferente aqui se a gente for analisar toda a viga, tá? Então, eu quero encontrar exatamente aqui nessa seção C, ok? Como eu já vejo aqui, eu já consigo imaginar, como não tem nenhuma força, né, tanto na horizontal quanto inclinada, a gente sabe que os únicos esforços o único esforço que vai ter aqui vai ser o esforço cortante, né, nessa viga, e o momento fletor, tá? Em qualquer ponto dessa viga aqui. Por isso que o mais importante para a gente, para vigas, né, são os esforços cortantes e o momento fletor. E aí, esses diagramas que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? Então, primeira coisa, né, de todo exercício é calcular as reações de apoio. Então, RA aqui e RB. Então, a gente faz o corpo livre, né, o diagrama de corpo livre aqui dessa barra AB, e encontra as reações de apoio aqui, que é caso aqui está RA e RB. Então, o segundo passo, uma vez que a gente determinou aqui as reações, né, em A e B, o segundo passo como eu quero analisar a seção C, então eu faço um corte, né, e vou analisar essa viga apenas o segmento aqui desse elemento, né, dessa viga. Aqui no caso posso analisar tanto AC quanto CB. Normalmente eu escolho o que tem menos esforços aqui para facilitar os cálculos, mas não importa qual você escolher, o resultado será o mesmo, tá? Pelo menos aqui no caso a gente tendo noção, né, dos sentidos, né, que se eu procurar aqui eu vou encontrar um cortante, por exemplo, aqui na vertical para cima, eu sei que o do lado de cá vai ser o oposto, né, que tem que cancelar um com o outro. Então, como é que eu vou encontrar? Vamos imaginar que eu quero encontrar aqui através de AC. Como eu encontro o valor de V e M aqui, que são os esforços internos aqui de C? Simples, pessoal. Só fazer o que a gente já sabe fazer de sempre, né? Utilizar as equações da estática. Então, aqui no caso, a gente pode encontrar o esforço cortante V aqui, fazendo aqui o somatório de FY, né, igual a zero. Então, se eu somar todas as forças aqui que estão na vertical, a única incógnita que eu vou ter é V. Tá? Logicamente, a gente está considerando, a gente conhece esses valores aqui. Né? A gente encontrou RA, a gente conhece P1 e W1. Tá? E para encontrar o momento, como é que eu faço? É só você fazer um somatório dos momentos aplicados no ponto C, justamente. Aí você vai ter todas essas forças, certo? E o momento que sobrar, que ficar aqui, né, vai ser o M. A gente tem que somar, então, vai ser, por exemplo, eu quero ver o M, eu estou considerando ele no sentido anti-horário. Então, tudo que for anti-horário aqui em relação a C, vai somar com M e vai igualar tudo que for horário. Né? Então, aqui no caso seria P1 vezes a distância, W1 vezes a distância aqui para a gente calcular ela, transformar ela em uma força concentrada, lembrem disso. Então, transforma W1 em uma força concentrada e multiplica essa força pela distância até o centroide dela, dessa área aqui de W1. E mais M, que seria igual a RA, que é a única que está no sentido horário aqui, né? Vezes a distância aqui, certo? Então, a gente encontra M através dessas equações, né? M e V. Do lado de cá, a mesma coisa, tá? Uma vez que eu encontrei M, eu sei que vai ser o M, só que com sentido oposto do lado de cá. E V também com sentido oposto do lado de cá também. Então, é simples, né? A gente faz a análise do diagrama de corpo livre
E utilizando essas equações da estática, a gente encontra V e M. Como eu já falei, né, como não tem nenhuma força inclinada ou na horizontal, eu não precisei colocar o esforço normal aqui também para calcular. A gente já sabe que ele vai ser igual a zero. Então, novamente, né, o mais importante para a gente aqui nessa viga está sendo o esforço cortante e o momento fletor, né, que são esses dois que a gente está encontrando aqui. Há uma convenção, né, dos livros de resistência da gente fazer o seguinte: como a gente tem que considerar que, se a gente for analisar, a gente tem a escolha, né, de um lado poder analisar um elemento tanto de um lado quanto do outro, né, da seção. Vamos imaginar que a seção C posso analisar tanto de cá quanto de cá. A gente tem que convencionar qual que é o valor positivo e qual que é negativo. Porque se eu for analisar do lado de cá, vai dar um resultado oposto ao de cá. Tá? Então, o que seria positivo e o que seria negativo? Tá? Então, a convenção é isso aqui. Ó. Se eu fizer a análise aqui, por exemplo, do esforço cortante, tá? Se eu tiver um elemento em que a seção ela tem um esforço cortante dessa forma aqui, ó, certo? Do lado da esquerda para cima e direita para baixo, isso aqui é do esforço externo, né? Então o que surge aqui no interno aqui em C vai ser um para baixo aqui quando você analisa desse lado de cá e um para cima quando você analisa do lado de cá. Isso seria um esforço cortante positivo, tá bom? E do outro lado aqui, a mesma coisa acontece quando a gente analisa aqui o efeito no momento, tá? Então, quando as forças externas elas causam um momento fletor para curvar a viga para baixo, vamos imaginar aqui que é um sorriso aqui, por exemplo. Então seria a gente ter uma curvatura assim, ó, um sorriso aqui, ó. Então um sorriso é o que? É positivo, certo? Agora se tiver para baixo, aí o carinha triste, né? Então é negativo. A forma aqui da gente decorar isso aqui, pelo menos lá do fletor. E no esforço cortante, desse jeito aqui, tá? Vai ficar mais claro no próximo slide que eu faço um resuminho dessa convenção. Então, a convenção é o esforço cortante em C, que é a seção C, tá? Ele será positivo quando as forças externas exercidas na viga tenderem a cisalhá-la em C, tal como indica essa figura aqui. Então, do lado direito, se a gente analisar o elemento pela parte que está à direita, a gente tem que ter um esforço cortante surgindo para baixo e um aumento no sentido anti-horário, tá bom? Então, sempre pensar, se a gente for analisar a viga da esquerda para a direita, andando para cá, tudo que for para baixo, o cortante para baixo, e o momento fletor anti-horário vai ser positivo. Tá? Eu gosto de lembrar sempre que o positivo aqui da esquerda ele faz um ciclo, tá vendo? Ó, vou para baixo e volto. Vou para baixo e volto. Tá? Desce o cortante e volta o momento fletor. Tá bom? O momento fletor dá para ver também que se ele tenderia aqui a fazer o quê? A fazer sim, né? Isso aqui dá um sorriso, né? Lembra lá o sorriso positivo? Então. E do lado de cá, a gente tem, né? Do lado de cá, a gente tem essa convenção. Se a gente analisar então da direita para a esquerda, aí a gente já tem os dois para cima aqui no caso, né? O cortante ele será considerado positivo se estiver aqui para cima, tá bom? Significa que a parte de cá da viga está empurrando para cima aqui e a parte de cá está para baixo. Então essa aqui é o esforço aqui que a lado de cá está empurrando, né? Está cisalhando. Então, do lado da direita para a esquerda, os dois para cima aqui. Mesma coisa acontece aqui no fletor, que a gente vê aqui que ele tenderia a subir essa viga aqui, né? Também positivo, tá bom? Então, essa é a convenção que é adotada, né, para a gente falar o que é o momento fletor positivo ou negativo, o esforço cortante positivo ou negativo na hora de desenhar o gráfico. Tá? Vamos ver então um exemplo, né, de
como é que se constrói um diagrama de esforço cortante momento fletor aqui nessa viga AB, que é uma viga genérica, que ela é simplesmente apoiada, né? De apoiada aqui. E ela tem um vão L, tá? E tem apenas uma força concentrada aqui exatamente na metade dessa viga. Tá? A gente sabe aqui por simetria, né, que como ela está bem na metade, então vai ser metade dessa força em cada reação, RA e RB. Tá? O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que construir um diagrama, né, um gráfico, certo? Onde mostra a intensidade tanto do esforço cortante quanto do momento fletor ao longo de toda a viga de AB, para eu poder chegar depois e falar, eu quero saber qual que é o esforço cortante nessa seção aqui situada a X metros aqui de A. Aí eu vou lá no diagrama e consigo ver já qual que é o valor, certo? Ou então, o valor ali naquela seção. Ou então falar qual que é o maior valor de esforço cortante ou de momento fletor na viga. Onde está localizado o maior valor? Aí a gente vai lá e consegue enxergar lá o pico lá onde tem um ponto máximo lá dessas curvas no diagrama, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Então, a primeira coisa foi encontrar, né, determinar as reações de apoio aqui, o valor delas, vai ser P sobre 2 cada uma delas, em A e B. E vai dividir aqui em duas seções, aqui no caso seção C e seção E, para a gente poder, que são seções diferentes aqui da viga. Então, primeiro aqui, no caso, a gente vai analisar da esquerda para a direita, tá? Então a gente sabe que tudo que a gente encontrar de V para baixo vai ser positivo, né? E momento no sentido anti-horário positivo também, tá? Então a gente considerou aqui x igual a zero em A, então x vai andar para cá, certo? X é igual a L em B, tá? Então vou analisar essa parte de cima, tá? O elemento AC. Então basicamente o que a gente faz? A gente então, como a gente já sabe para onde que está andando o nosso x, a gente escolheu fazer da esquerda para a direita, por exemplo, a gente analisa, esse aqui no caso é só o de cima, tá? O de baixo já é da direita para a esquerda, estou falando só o de cima aqui, tá? A gente analisa, a gente escolhe como a gente faz o corte da seção, a gente escolheu C e E. Qual que é essa escolha? Essa escolha tem que ser entre dois esforços externos, tá? A gente tem o esforço aqui de RA e o esforço de P. Então eu chuto aqui jogo um valor aqui qualquer, um incógnita x aqui, que esteja entre x igual a zero, que é A, e x igual a L sobre 2, que é onde está P aqui, tá? Que é o ponto D. E calculo ali dentro qual que é o esforço cortante e o momento fletor ali dentro daquele elemento, tá? Nesse caso, o esforço cortante vai ser simplesmente P sobre 2, né? Porque a gente vai ter RA para cima, o cortante é V para baixo, que para equilibrar vai ter que ser P sobre 2. Então a gente sabe que até o ponto D aqui, ó, o nosso esforço cortante vai ser para baixo, então vai ser positivo, né? Então é P sobre 2. Tá? Quando chega em P, ele dá uma descontinuidade. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma descontinuidade, porque ele salta do valor de P sobre 2 e vai para menos P sobre 2, bem aqui em L sobre 2, né, onde, o ponto D, que é onde está a força concentrada P aqui. Tá? E essa descontinuidade vai ser exatamente o valor da intensidade de P. Tá? Então, P vale P, né, no caso, né, a gente já fala que é diretamente a intensidade dela. Então aqui está P sobre 2, então vai lá para menos P sobre 2. Tá? E depois de quando a gente fizer a análise na seção E, a gente vai caminhando aqui e vai ver que a gente vai ter uma força em RA aqui, que é P sobre 2 para cima, e uma P para baixo. Então, o esforço cortante que sobrou aqui, ó, né, na seção E, vai ser um esforço que vai ter que ser para cima, né, ou seja, vai ser negativo, de P sobre 2 para conseguir equilibrar. Isso aqui é no somatório das forças em Y, tá? Então vai ser menos P sobre 2, exatamente aqui no gráfico, tá vendo? Até chegar em B, onde joga
A gente encontra aqui o RB, né, que é P sobre 2 para cima, e zerar, né, o nosso elemento aqui, nosso diagrama, voltar para o zero, que é bem onde ele começou e onde ele finaliza. Tá? E no momento fletor, como é que é feito? O momento fletor tem que lembrar que a gente tem que multiplicar a força pela distância. E essa distância ela é variável de acordo com x, certo? Então, se eu for analisando, por exemplo, aqui para a seção C, vai ser x vezes p sobre 2, certo? Então, vai ser px sobre 2. Px sobre 2 é uma reta, tá? E como aqui no caso a gente tem um momento aqui, qual que é o sentido agora, né? O sinal desse momento? Aqui a gente analisar em C, a força RA ela faz um sentido horário, certo? Em C. Então, o momento que tem que ter, o momento fletor dentro de C aqui, vai ter que ser anti-horário, certo? Para equilibrar e deixar um elemento aqui em equilíbrio, né? Então, anti-horário aqui da esquerda para a direita, que é o que eu estou analisando inicialmente aqui, é M, é positivo. Então, vai ser P sobre 2 vezes X. P sobre 2 vezes X, positivo. E P sobre 2 sobre X, P sobre 2 vezes X, ele é uma reta, certo? Onde a gente tem um coeficiente linear, angular, que é P sobre 2, né? O nosso AX mais B. O A é P sobre 2. Então a gente tem uma reta, tá vendo? E essa reta ela vai crescer até a gente chegar em D. Porque aí depois, quando eu for fazer a análise em E, eu vou ver que já vou ter uma reta decrescente. Tá? Porque aqui vou ter uma força de P sobre 2 para cima aqui, fazendo um momento no sentido horário. Mas eu vou ter um P, né, que é o dobro de P sobre 2, né, P, vezes x menos L sobre 2, certo? É só essa distância aqui, que é o x, menos essa distância aqui, né? Que é x menos L sobre 2, vezes P, que vai me dar uma reta decrescente. A gente vai ver que o maior momento fletor vai ser exatamente no meio da viga, e vai valer PL sobre 4. Eu posso fazer isso descobrindo o seguinte. De A a C, a gente tem a nossa curva, que é a nossa reta, né? Que é P sobre 2 vezes X, certo? E X vai valer quanto aqui no meio, em D? Vai valer L sobre 2, né? Então, P sobre 2 vezes L sobre 2, PL sobre 4. Aqui, ó, PL sobre 4. É o meu ponto aqui. Em x igual a zero, P vezes x igual a zero sobre 2. P vezes 0 sobre 2, 0 sobre 2 dá zero. Então, aqui. E lá em L, depois, né, a gente vai ver. A gente vai ter também vai ser menos P sobre 2, menos P sobre 2 vezes x, vai ser essa reta aqui. A gente joga valor igual a L, né? P sobre 2, tem que ver aqui. Mas basicamente a gente sabe que ela vai ser simétrica, certo? E vai descer aqui e vai chegar em zero, tá bom? Então aqui, ó, é o gráfico, né, de momento fletor. Eu escrevo normalmente DMF aqui embaixo, que é o diagrama de momento fletor, e aqui DEC, diagrama de esforço cortante aqui, tá? Vai ficar mais fácil de observar esse exercício aqui quando eu fizer, na verdade, quando eu fizer o exemplo aqui daqui a pouco, tá? No próximo slide, na verdade. Vou fazer um exemplo e mostrar exatamente como é feita a construção. Essa aqui é apenas uma demonstração que talvez fique alguma coisa aí, vocês estão se perguntando o que eu fiz, como assim que o professor fez ali, eu não entendi. Então, prestem bastante atenção no exercício que eu vou mostrar agora mesmo.